galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente com Baki Rahen, para estar falando sobre o teu 13º episódio, o capítulo 13, porque sim, saiu agora novas informações, saiu o capítulo completo, todo em coreano, mas eu já traduzi, tá certo? Fiz a tradução preliminar, pode ter alguma coisa ou outra errada, mas você vai entender pelo menos um contexto base da coisa aqui, do que realmente tá rolando. Eu posso te dizer, Jack está brutal, ele está insano. E eu acho que deu muito ruim pro Koshou, hein? E a gente já imaginava isso não é nem spoiler, né? Mas enfim, vamos ver o que deu ruim pra Koshou e se Koshou vai dar a volta por cima, porque isso é bem possível. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre tudo isso, antes de continuar a história aqui, você sabe como é que funciona, né? Tem bastante conteúdo de bike aqui no canal, vou deixar até playlist pra você estar vendo aí, e sempre vou estar saindo alguns conteúdos novos dele aí. Até mesmo eu vou trazer também pra vocês a versão completinha em português brasileiro, tudo editadozinho quando terminar para vocês amanhã ou depois da manhã. Mas também vai ter mais outros conteúdos de bike, inclusive falando sobre essa luta, o que pode acontecer com o Koshou, o que pode acontecer com o Jack, reviravoltas que podem rolar aí. Mas enfim, deixa de enrolar e simbora pro capítulo. E cá estamos com o capítulo 13, onde a gente já começa vendo de cara que os tempos são outros e somos levados para a Grécia, pelo que dá para ver logo de cara. E aí é que vai sendo confirmado aos poucos o que está acontecendo. Primeiramente, a gente tem o nome do capítulo aqui que se chama Capítulo 13, Segunda Vez na História da Humanidade. E depois, nesse local, nesse tipo de coliseu, vemos que muitas pessoas ali estão torcendo. Inclusive, se é explicado finalmente que se passa no ano de 564 antes de Cristo, há muito tempo atrás. Inclusive, se fala que aquilo ali era as Olimpíadas da Grécia Antiga. E até mesmo se é dito mais explicitamente que se tratava do pancrácio, né? Que era uma arte marcial antiga ali da Grécia, que mistura artes mistas e estava acontecendo naquela localidade. E no meio disso tudo temos dois lutadores, né? Um com cabelo mais claro e o outro com cabelo escuro, bastante barbado, onde até mesmo ele começa a se queixar, né? Xingando o outro lutador porque ele estava ali ferido, porque ele teria feito algo fora das regras. Até mesmo ele fala que ele estaria mordendo. E as pessoas ao ouvir aquilo acham estranho, né? Que como assim o cara mordeu do nada ali no meio da luta? E nesse momento ele olha para os juízes, né, que estão ali e começa a questionar, falando que de fato aquele bastardo, como ele mesmo diz, teria mordido ele e era algo como uma menininha, ele estava lutando como mulher. E os homens que estavam ali observando tudo começam a se questionar até que o outro começa a falar, dizendo que não, que isso não era verdade. E até mesmo chega a dizer que ele deveria ter cuidado com o que ele fala. Até mesmo dizendo para ele não ser medroso, para ele não ser fracote ou algo semelhante. E no meio dessa discussão toda, a gente também vê quem ele é. Ele é o representante espartano Megacles. Nome esse que é bem comum na Grécia e já existiram realmente alguns Megacles. Mas esse personagem aqui, pelo que dá a entender, ele é um personagem completamente novo, criado para o universo de Baki, baseado nesses homens e até mesmo em Esparta, Atenas, Grécia, entre outras coisas. E ali, mostrando seus dentes, ele acaba falando que morde apenas com um leão. Ele se diz que ele é o próprio leão. E as pessoas ficam ali bastante surpresas com o que estão vendo. E ainda continua a se dizer que na história da humanidade, né, esse homem teria dado início a toda essa parada da mordida. Até mesmo ele fala que não era algo oficial, mas o homem acabou usando isso como uma técnica. E esse homem que teria usado isso era o Megacles. Onde até mesmo o próprio editor aqui, o cara que fez a scan, né, traduziu para o coreano, ele deixou claro que é um personagem inteiramente de Baki. E eu fiz minhas pesquisas só para ter certeza e realmente é um nome apenas comum da Grécia. Existem outros Megacles, mas eu creio que não seja baseado em nenhum deles, já que eles não eram lutadores em si. Mas aí que voltamos para o futuro e vemos que se é dito que se passou 2.600 anos após aquele tal evento. E depois disso tudo, vemos que o Jack está praticando esse tipo de técnica,
está mordendo o seu oponente. E com isso vemos um panorama melhor, onde está o Jack abraçando ali o Khosrow, enquanto ainda segura uma de suas mãos e o morde. E ali o narrador da luta começa a falar, né, dizendo que é isso, e que ele estava na mesma postura de aperto de mão, não tinha soltado a mão do cara. E ainda assim as pessoas que estão ali ao redor ficam olhando aquilo ali bem surpresas, né? Onde todo mundo começa a falar que a ideia do Jack funcionou, que algo estava errado ali naquela situação, o Khosrow estava ferrado. E também vemos Hanayama, Tokugawa, Baki, Katsumi, Doppo, Shibukawa, todo mundo arregalou os olhos e ficou bastante surpreso com o que estava vendo. Tudo até então era apenas o Jack caminhando, deixando o Khosrow fazer o que ele quisesse para simplesmente pegar um dos seus braços. E com isso acabou a luta, simplesmente ele terminou a luta porque segurou uma das armas do Khosrow, impossibilitando sua movimentação. E aí que vemos que ele aperta com mais força, e até mesmo o narrador começa a dizer, né, que a mão esquerda ali é segurada com força, como se quisesse fortalecer a amizade. E ele explica que do outro lado da situação temos ali o Jack, que mordeu o ombro da outra pessoa, tá usando sua mandíbula o máximo que pode. E isso literalmente está ferrando muito o Khosrow. E aí que de repente o Jack puxa com toda a velocidade, vemos até um traçado, como se fosse um traçado de luz, né, dele arrancando ali o ombro do Khosrow. E assim vemos o Khosrow bastante surpreso, as pessoas olhando aquilo ali surpresa, até mesmo, né, o narrador começa a gritar dizendo que ele tinha um mordido. Mas a explicação do narrador da história e não o narrador da luta é a seguinte, que de repente, daquele momento, uma dor aguda havia aparecido em Khosrow. Até mesmo se fala que no máximo o ferimento tinha uns 10 centímetros de tamanho. Realmente foi uma baita de uma mordida. Mas o que era estranho é que a dor era tão intensa que o próprio Khosrow, ele sentiu uma dor muito enorme com mais de 30 centímetros de diâmetro, ou seja, triplicou o tamanho do problema, né? A dor era absurda. E sim, Jack não soltava a mão de Khosrow de forma alguma. E com isso, vemos que o Khosrow começa a se abaixar, começa a sentir bastante dor, e a gente tem o Jack, que ele está normal, está tranquilo, olhando e até mesmo com a mão na cintura, como quem dissesse assim, o que tu tentou fazer comigo? Tá tranquilo, como se nada tivesse acontecido com ele. E assim vemos o narrador da luta falando, né, que Khosrow ele tá querendo dizer alguma coisa com essa curvada que ele deu inesperadamente, e também fala que algo catastrófico estava acontecendo para ele estar olhando para baixo, e até mesmo diz que é surpreendente que eles ainda estão apertando as suas mãos. E com isso em mente, vemos que o Jack ele começa a usar aquela mão para puxar o Khosrow, né, onde todo mundo fica surpreso, e de repente o Khosrow estava sendo preso por alguma coisa, e essa coisa era os braços de Jack, onde Jack deu um mata-leão nele, né, começou a estrangulá-lo ali, onde o narrador fala que ele o pegou, as pessoas começam a gritar dizendo que ele está estrangulando, que é um mata-leão, e no meio disso tudo o Doppo resolve falar, né, dizendo que era o Jack que estava ali, e por ser o Jack, ele o prendeu usando um símbolo de amizade, e fala que isso é simbólico, é como que ele dissesse assim, ó, o Jack gostou do Khosrow, por ele gostar do Khosrow, ele está passando esse simbolismo, passando isso através de sua luta, de sua arte. Eu acho muito bizarro, mas é meio isso a ideia que quer dar. Mas depois vemos que as pernas de Jack começam ali a se entrelaçar, e o que acontece é que ele faz ali um completo jogo de estrangulamento, um mata-leão perfeito e pronto para acabar. É literalmente uma técnica grappler, né, que ele está usando ali. E assim vemos, né, que o narrador da luta começa a gritar, dizendo que a perna dele está apertando a cintura, e isso pode significar que tudo acabou, né, porque o próprio Khosrow ali perdeu a consciência, está com seus olhos turvos, e com isso vemos até mesmo o Jack, né, que vai fazendo força, até chegar a um certo ponto que ele tira suas mãos, e depois de tirar suas mãos, ele começa ali a ficar mais tranquilo, porque eles estão ali no chão, né, jogados ali, começa a ficar mais tranquilo, e até mesmo o narrador fala, né, que ele tinha soltado e era algo estranho. E assim vemos que o Jack começa a abrir a boca e se preparar para atacar o Khosrow, o que não faz sentido, já que Khosrow estava completamente derrotado já.
E o Jack continua a sua série de ataques, onde morde o pescoço de Koshou e se prepara para arrancar um pedaço. E assim todo mundo fica em choque. Tanto o pessoal do lado esquerdo como do direito acham aquilo insano pra caramba. E a gente acaba esse capítulo vendo literalmente muito sangue sendo jorrado, né? O Koshou ali teve seu pescoço cortado, espatifado. E aqui ficamos com esse episódio. Que final intenso. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham curtido tudo isso. Foi pancadaria, foi loucura. Eu achei massa pra caramba tudo que aconteceu aqui. E tenho que deixar claro pra vocês que a treta que rolou aqui faz muito sentido. Porque, como eu tinha falado, né, ele mordeu o Koshou. Depois que ele mordeu ali, já perdeu força, já perdeu muita probabilidade de vencer, porque foi mordido e vai ter pedaço arrancado. E também o Jack tava segurando a mão dele, velho. E enquanto ele não soltar, o cara vai ficar realmente imobilizado, porque é muito difícil fazer o tipo de movimentação que ele faz, principalmente a ginástica, né, que ele aprendeu para poder ficar se esquivando, depois que o Jack tá segurando ele. O maior trunfo que ele tinha, ele não pôde mais usar. Se ferrou. E aí, a gente viu um pouquinho sobre a Grécia Antiga, foi apresentado o Megacles, né, que foi um novo personagem jogado aí para mostrar que essa técnica, ela é milenar, é de 2.600 anos atrás, já existiu alguém que utilizava isso e acabou voltando aí para a história através do Jack em si, por mais que o próprio Jiro diga, né, que já sabe utilizar isso e até mesmo utilizou contra o Jack, ainda assim o Jiro não é usual dela, não sabe as técnicas, não sabe manobras que pode se fazer com isso, ele nunca se importou em aprender. Já o Jack não, por outro lado, tá aprendendo e tá manipulando isso de uma forma muito insana. E a gente viu aqui o quão perigoso o Jack é. Se o Jack quiser, ele mata, meu irmão. Ele mata facilmente. Como o Koshou não achou ali uma forma de se safar muito bem e conseguir pegar o Jack na surpresa, simplesmente foi derrotado. E a gente deu para perceber que o Jack, ele, literalmente esse tempo todo, estava de boa. Era só um plano. Ele só estava caminhando, esperando o Koshou dar um vacilo para acabar com o Koshou, porque ele ficou atacando, mas o Jack sabia, ele vai me atacar, mas quando ele der um vacilo, já era para ele. Não preciso me preocupar com minha pele rasgada aqui, com um cortezinho ou outro ali. É só focar no objetivo, que é derrotar rapidamente meu inimigo. E assim ele fez. Insano pra caramba, gostei demais, quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações de vídeo que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!